Nós vamos voltar para a nossa segunda aula. Vamos ver coisas que Deus em Cristo restaurou na nossa vida. Essa aula é muito gostosa para a gente começar a se enxergar dentro da vontade de Deus, certo? Quando vem a queda, o pecado contamina o homem, e já disse isso, mas vou repetir, perde-se a comunhão, a filiação, Deus deixa de ser aquele pai para nós por causa do pecado, ficamos isolados e não temos acesso a essa paternidade. Em Cristo, voltamos a tudo, a comunhão com o Pai, com a ajuda do Espírito, a intercessão do Espírito e de Cristo como advogado, tudo aquilo que aconteceu de maldição, quando veio o pecado, quando veio a contaminação, em Cristo, a nossa vida é restaurada num todo. A nossa comunhão é restaurada. E é importante saber que você não precisa pensar que é merecedor disso. Olha, eu mereço muito, eu sou bonzinho, eu faço tudo de bom, por isso eu mereço esta graça, esta comunhão restaurada, todo esse projeto de Deus se manifestando em minha vida. Na verdade, não é assim. Na verdade, é que o próprio Deus, como essa palavra que nunca se explica muito bem, de tamanha envergadura, que é graça, mesmo sendo pequena, é tão difícil de se chegar ao fim dela, que é melhor ter essa definição. Receba um favor que eu não mereço, para ficar bem simples. Então a nossa comunhão é restaurada, mas nós que perdemos a paz quando o pecado entrou em nossa vida, temos restabelecido em nossa vida paz. Vamos ver Romanos capítulo 5, rapidamente ali, coisas que pertencem a nós, é nós que temos que desfrutar, mas temos que ser convictos disto. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que na primeira aula falei que existe uma diferença entre simplesmente, meramente, mudarmos de religião. Na verdade, é preciso receber ensinamento e iluminação para termos esta convicção. Fomos justificados por Cristo, em Cristo. Os méritos são dele, mas o benefício é nosso. Deus mandou o Cristo para fazer em nosso favor estas coisas. Não há nada meritório, não é porque mereço, não é porque fiz por onde, porque fiz algo para receber. Deus decidiu e nós, simplesmente, pela fé, recebemos. Fomos justificados. Justificado é quando alguém fez por nós essa justificação. Pagou o preço em nosso favor. Essa redenção, essa remissão, essa transformação é feita por meio de Cristo. A nossa parte é, e essa é apenas uma das muitas matérias que você vai ter, a nossa parte é receber por fé. Mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mesmo assim, Deus nos amou. E agora, a revelação vem através do apóstolo Paulo, que diz que nós fomos justificados por meio da fé, e agora temos paz com Deus, mas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele a quem nos submetemos, deste nos tornamos escravos. Então, quando o pecado dominou a nossa vida, a vida do ser humano, que desobedeceu a Deus e passou a obedecer ao inimigo, passou a ser escravo dele. Então, perdeu-se a liberdade. Em Cristo, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 1, para corroborar com o assunto que estamos tratando nesta segunda aula, Romanos 5 e versículo... Gálatas capítulo 5, Romanos já lemos, Gálatas capítulo 5 e versículo 1 diz assim:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, restabelecida a nossa paz, nossa liberdade foi devolvida, foi reconquistada, mas não fomos nós que conquistamos. Deus, por meio, através de Cristo, Cristo foi lá e tomou, certo? As chaves da cadeia que nos prendia e agora foi restabelecida, foi dado de volta para nós a liberdade. Evangelho de João, capítulo 8, volta lá rapidinho. Evangelho de João, capítulo 8, para confirmar aquilo que nós estamos ensinando. Essa escola existe para trazer esclarecimento, certo? Capítulo 8 de João, versículo 36. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, está falando diretamente de Jesus, confirmando o que acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, verso 1. Se, pois, o Filho, que é Cristo, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É bom interpretarmos à luz da Bíblia. Somos libertos de todo pecado, de toda e qualquer mazela que o diabo nos impôs, somente por meio de Cristo. Quem desfruta isto? Uma nova criatura. Alguém que nasceu de novo. Alguém que se converteu a Cristo. Alguém que foi transformado pela fé no poder que há em Cristo. Repetindo, nossa paz foi restabelecida, a nossa liberdade veio de volta para a nossa vida, porque fomos declarados justos por meio de Cristo. Eu sei que é até difícil ficar olhando para nós mesmos, mas eu sou justo, eu sou isso que a Bíblia está dizendo. E a nossa mente, a nossa alma está cheia de informações do nosso passado, das nossas práticas pecaminosas. Por isso que precisamos rever as coisas, continuar lendo, continuar enxergando o que a Bíblia diz a nosso respeito e, além de enxergarmos, recebermos. Repito, não é por mérito próprio. Não é que a gente ficou perfeito quando nós recebemos a Jesus. É que o processo de aperfeiçoamento entrou no nosso espírito e agora a nossa alma está sendo bombardeada com a verdade de Deus e isso está sendo dia a dia estabelecido dentro de nós como nova criatura. Como Nicodemos, nós não sabíamos nada a respeito de ser nova criatura. Nós vivíamos sabendo de tudo que praticávamos como velhos pecadores. Então, vamos ver mais uma vez sobre justificados. Romanos capítulo 3 e verso 24. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça, favorecidos por Deus. Deus decidiu nos favorecer com o perdão. Deus decidiu nos favorecer com escrever o nosso nome no livro da vida. Deus decidiu perdoar os nossos pecados, mas tem a forma de Deus. É pelo que a Bíblia diz e tão somente por meio de Jesus Cristo. Nós não vamos conseguir nunca do nosso modo, do nosso jeito, mas Deus já estabeleceu, já fez, está pronto. Nossa parte é receber por fé e andarmos nesta iluminação. Vamos ver, 2 aos Coríntios novamente, que foi o primeiro texto que usamos no começo destas aulas de hoje. Vamos ler do 17 até ao 21, para enchermos a nossa vida desse conhecimento. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, aquele ser que perdeu a comunhão,
perdeu a autoridade que tinha, perdeu a confiança que Deus tinha nele, perdeu a moradia, a casa de mandatário, de chefe da criação. Perdeu tudo. Agora, em Cristo, está sendo devolvido confiança, crédito, comunhão com Deus, vida com Deus. Escuta bem, só por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e dando aos homens, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Devolveu tudo e agora nos considera como emissários. Agora nos considera como porta-voz. Transforma a nossa vida e nos coloca como anunciantes daquilo que aconteceu conosco por causa de Cristo. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha a restauração. Nos transformou de pecadores, agora em embaixadores, representantes da sua divindade, representantes da sua... Olha o que o cristianismo deve ser entendido e absorvido por todos nós. Embaixadores de Deus. Agora o versículo 21, que é para falarmos de justificação. Aquele que não conheceu o pecado, está falando o apóstolo Paulo de Jesus, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, está se referindo a Deus, Deus permitiu, Deus o enviou e Deus permitiu que ele se tornasse pecado por nós, ou seja, que ele carregasse os pecados, não dele, porque nunca pecou, mas os pecados de todos os pecadores. É o que Paulo está dizendo. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi lá, pagou o preço, andou em obediência, não pecou em nada, para que os pecadores, crendo na sua vida perfeita, no seu procedimento correto, Jesus cumprindo toda a vontade de Deus, e nós aceitando isso como sendo em nosso favor, possamos ser chamados de justificados em Deus por causa de Cristo, a partir do momento que recebemos este sacrifício, sua morte, ressurreição em nosso favor. Isso é o que Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto ou aos cristãos no mundo todo, dos quais fazemos parte. Justiça de Deus ao invés de pecadores, ao invés de perdido, ao invés de pó e cinza, como os muitos se chamam. Se intitulam misericórdia. Justiça de Deus foi feita em nosso favor, não por mérito nosso, repito, porque é certo que não é por merecimento. Não há nada que se possa fazer que cause essa justificação. Jesus foi quem fez por nós. Agora vamos mais. Aquele que era escravo, perdido, distante de Deus, sem valor algum, está sendo chamado de justiça de Deus. Você nem sabe, nem eu, como é que eu vou dizer isso por aí? Só receba, tá bom? Primeiro porque Deus em Cristo nos inocentou, anulou todo o pecado, toda a bagagem que o diabo nos deu por causa da nossa desobediência. Agora vamos ver, ainda no livro de Romanos, que lemos ainda há pouco, antes de Coríntios, capítulo 5 novamente, o verso 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, isso está falando de Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, matou o ser humano, o homem, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Vou repetir o texto. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só,
a saber, por Jesus Cristo. O pecado foi estabelecido o pecado foi estabelecido pelo desobedecer, pelo Adão que nos contaminou, mas a vida nova, a nova estrutura de vida Jesus já realizou. Porque Jesus é muito, sob todos os aspectos, superior a Adão. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, reinamos em vida. Reinar em vida. Como é que é reinar em vida? Reinar em vida não é mais ser escravo. Reinar em vida não é ser controlado por vícios. Reinar em vida não é o diabo de forma nenhuma comandando o nosso espírito, a nossa alma, nem o nosso corpo. Reinar em vida é verdadeiramente exercer autoridade. É uma frase bem minha, e até um amado irmão nosso, que é compositor. Reinar em vida é dominar aquilo que te dominava. É estar sob aquilo que te governava. Reinar em vida é que Satanás não é senhor da sua vida. Da minha, da nossa. Satanás não é senhor aonde Jesus está estabelecido como senhor, ninguém é maior do que ele. Reinando em vida é, não estou aqui para ser um derrotado. Reinar em vida é que o vício não manda em mim. É que a prostituição, o pecado, não me domina. Não domina o homem, a mulher. Uma coisa é pecar e outra coisa é ser dominado, é ser escravo do pecado. Reinar em vida é não ser mais algemado por nada das trevas. Isso é reinar em vida. Tudo isto, Deus em Cristo estabeleceu para a vida de uma nova criatura, que é todo homem e toda mulher em Cristo, no mundo, em qualquer denominação, com qualquer cor, com qualquer sotaque, com qualquer idioma que aquela pessoa fale. Em Cristo, ela é isto. Tá bom? Vamos ver uma vida de fé. Ora, sem Deus, sem Cristo, sem iluminação, vivemos apenas como diz lá no Gênesis. Vivemos pelos nossos esforços, pelo suor do nosso rosto, mas o cristão deve trabalhar, sim, deve ter a sua profissão, sim, deve buscar prosperidade, sim, mas antes de qualquer coisa, buscar a Deus e que Deus vai nos dar como acréscimo tudo o que precisamos para viver bem nessa terra. Mas nós não devemos procurar a prosperidade de forma nenhuma sem buscarmos o Cristo, que é a primeira coisa, é o essencial para a nossa vida em todos os sentidos. Vivemos pela fé, agora não mais somos incrédulos. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo número 10, vamos ler um versículo só. Verso 37 de Hebreus 10. Você busca lá para que nós possamos olhar juntos aqui. É isso mesmo? Não. Verso 38. 37 e 38 para ficar mais claro, tá bom? Vamos ver aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, você vai ter uma matéria sobre fé. Todo o esclarecimento bíblico que você precisa sobre fé. Viver uma vida de fé, exercer fé, andar em fé, fazer uso da fé. Tudo isso você vai ver em uma das matérias deste centro de treinamento bíblico. O texto lido são 3 versículos, e o versículo 38 é de suma importância, como os demais. Mas, todavia, o meu justo, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi transformado em nova criatura, vai viver por esta fé. Deixa eu te explicar melhor. Porque tem muita gente que acha que viver por fé é não fazer nada.
Viver por fé é: você é médico? Você, que profissão você tem? Você é motorista? Você é piloto? Você, que profissão você tem? Você vai exercer a sua profissão, mas vai exercê-la em fé. Você tem um sacerdócio que não é profissão, você vai exercer o sacerdócio como cristão pela fé. Você é pai, seja pai vivendo uma vida de fé. Você é mãe, viva como mãe uma vida de fé. Isto é viver pela fé. É crendo constante e continuamente. Porque a própria Bíblia diz que cada um de nós tem uma medida de fé que o próprio Deus deu a cada um. Então, vamos viver, vamos, aonde eu estiver, aonde você estiver, no que você estiver fazendo, na profissão que você tiver, que você estiver exercendo, no trabalho que você faz, tenha uma vida de fé. A estrutura para esta vida de fé está na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esta vida de fé te leva a triunfar sobre todos os aspectos como nova criatura. Essa matéria está gerando uma estrutura na qual você viverá abrigado, guardado, estará estabelecido em sua vida por fé a nova criatura que você em Cristo já é, mas precisa tomar conhecimento do procedimento de uma nova criatura, e tudo isso está sendo passado, creio eu. Comunhão restaurada, já vimos, paz restabelecida, liberdade reconquistada, provado que fomos justificados por meio de Cristo, reinando em vida não é nunca mais ser escravo de nada, de absolutamente nada. Se é escravo, se está preso a alguma coisa e é cristão, precisa rever muitas coisas. Cristianismo não tem absolutamente prisão, de maneira nenhuma. Se alguma coisa ainda do passado, do velho homem, está reinando, procura ajuda, procura libertação, porque você saiu da cadeia. Jesus já te tirou, não se mantenha lá. Ajuda, tem pastor, tem pessoas que podem te ajudar. Não permita escravidão em nenhuma área de sua vida, porque você é livre. Essa minha apostila ela é muito gostosa, muito rica, muito boa, e eu vou... E tem muito conteúdo, eu não consigo dar tudo agora, mas vou vendo coisas que é possível passar nessa aula, porque ela é muito dinâmica e muito rápida. Eu olho ali, já foi embora meia hora de aula e nem consigo correr tanto. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 14. Já até vimos isso aqui. Vamos confirmar, só para a gente se alegrar nesses minutos finais que temos aí. Sei lá, uns 15, 20 minutos ainda. João 14, 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós, discípulos, vós, cristãos, vós, seguidores do Senhor Jesus, o Espírito Santo está em ti, a partir do nascer de novo, a partir da entrega, a partir do receber no Espírito, dentro de ti, o Cristo único, Redentor e Salvador, esse Espírito vem habitar em ti, vem estar em ti. Aquela vida morta que você tinha, não tem mais. Agora, o Espírito da vida, como Jesus disse, está habitando na nova criatura. Vou repetir o verso 17 do Evangelho de João, capítulo 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja, o mundo não tem. Porque não o vê nem o conhece. Não tem como vê-lo nem conhecê-lo. Vós, e Jesus estava falando com seus discípulos, e nós somos discípulos, seguidores do mesmo Jesus, aprendendo por meio de sua palavra, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Maravilha saber que essas promessas não são apenas para os discípulos, aqueles primeiros, os 12. Não, porque o próprio Cristo disse que estes discípulos deveriam repassar
e fazer outros discípulos pelo mundo inteiro. E um dia isso chegou na minha vida e na sua. Vejamos mais. Benefícios do novo nascimento. Depois, creio que quinta-feira, nós vamos falar sobre aspectos da redenção e os aspectos da redenção no espírito, na alma e no corpo. Antes disto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o assunto último da sexta-feira era os efeitos da redenção, são estes que nós estamos caminhando nessas duas aulas de hoje, efeitos da redenção, efeitos e, consequentemente, resultados, né? Vêm os efeitos e promovem resultados. Vamos ver aqui. Essa expressão salvação, temos salvação em Cristo. Sabe que ao longo da minha vida como crente, e nem falaria como ministro, mas como crente, que eu ouço isso desde que recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, que para muitos a salvação é simplesmente, e isso falei na primeira aula, mas falo de outra forma agora, é simplesmente se tornar um evangélico. Olha, eu era de outra religião, não tinha religião, eu era ateu, eu era à toa, eu era qualquer coisa parecida com isso, e agora eu sou evangélico. Salvação, querido, tem um aspecto muito mais amplo do que trocar de religião. Eu disse na primeira aula, mas quero falar agora de uma outra forma. Vai muito além de trocar de religião. Vai muito além de deixar vícios. Esta salvação é Deus nos alcançando em todas as áreas. E além de ser liberto dos vícios, liberto das cadeias demoníacas em que muitos de nós vivíamos, salvação é muito mais amplo. Salvação é preservação da vida. É direito a, pela fé, ser curado. É direito a não carregar maldição familiar. Salvação é direito e acesso às coisas de Deus como filho amado, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Salvação vai muito além de se tornar evangélico, frequentador de igreja evangélica. Salvação é muito mais do que deixar de fumar, de beber, de bater tambor. Salvação é completo. É vida zoé habitando em nós. Vida de Deus. Até o nosso corpo é tocado por esse poder. Nós vamos envelhecendo e o corpo tendo benefícios dessa nova criatura no espírito, na alma e no corpo. Salvação vai além de ser batizado. Salvação é algo completo, já estabelecido por Deus, e nós vamos tomando conhecimento e vamos desfrutando desta ampla salvação. E quantas vezes precisar, vou te dizer, vai muito além de ter mudado. Olha, eu era de uma religião tal e agora sou evangélico, então eu sou salvo. Salvação é preservação da vida em todos os sentidos. Salvação é ser retirado de uma condição infernal. Salvação é ser retirado do reino das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. É sair para a luz. É receber benefícios, repito, sem merecimento nenhum, e desfrutar sem merecimento nenhum daquilo que é plano de Deus, porque recebi por fé o que foi estabelecido por Deus. Não é porque conquistei. A própria Bíblia nos ensina isso, que não vem de nada que eu possa fazer, que você possa fazer, para que a gente não se glorie. Olha, eu sou salvo porque eu fiz tal coisa. Aconteceu tal coisa por mim. Deus fez assim porque eu barganhei, troquei com Deus, dei a Deus alguma coisa e recebi de volta. Não tem como fazer isto. Então, salvação, como disse, é muito mais abrangente, muito maior
do que muitos pronunciam por aí. A partir daquele dia que eu mudei de religião, minha vida começou a melhorar. Quantas pessoas mudam de religião e não mudam de Deus? Pergunto e respondo, não sei quantas, mas muita gente é evangélico e não é uma nova criatura. Muita gente é evangélico e não é cristão. Cristianismo é projeto de vida de Deus revelado em Cristo por meio de sua palavra. É o que nós estamos estudando nessa matéria tão importante, ser nova criatura. Eu espero que estes esclarecimentos que temos trazido nesses 3 dias de aula aqui, nessas aulas que estamos tendo, possa fazer parte da sua vida para sempre. Anota isto, se você, sei lá, está gravando ou não está, não sei como é que você está fazendo aí, mas guarda isso em seu coração e aonde você estiver, carrega como convicção, porque Deus já fez, já está estabelecido. E quantas vezes nós não temos iluminação sobre isso, porque não se prega? Nós estamos ensinando para que fique firmado no seu coração o valor bíblico do ser uma nova criatura. E não meramente ser membro de uma religião. Permita-me beber um pouco de água. A garganta já está seca de tanto falar. Glória a Deus. Nosso povo permanece firme aí, Wilson? Todo mundo junto? Wilson, você é o diretor da escola, você lembra de um exemplo que eu dou sobre alguém que se converte, que é cristão, e que encontra um amigo do mundo e leva para a igreja, e aquela pessoa passa a cumprir todos os ritos. Você acha que eu devia contar isso assim, ao vivo e em cores ou não? Ele me pediu para contar no rádio um dia, né? Eu chamo isso de ilustração. E para mim isso não serve como crítica, não estou criticando denominações, igrejas, até porque eu não sou o dono da verdade. Eu acredito na verdade que é a Bíblia. Mas eu criei eu chamo de ilustração, para que pessoas entendam que há uma diferença, e esse assunto eu gosto de tratar dele, há uma diferença em simplesmente, como disse já dezenas de vezes, fazer parte de uma religião. E a nossa religião evangélica. Porque, na verdade, o que eu estou falando aqui é cristianismo, não é evangeliquismo. E o cristianismo com o exemplo de Cristo. Não é o cristianismo copiado de nenhum dos outros, que cada um teve a sua interpretação, não. É o cristianismo de acordo com a Bíblia. Então eu criei uma ilustração e quero falar aqui com vocês dessa ilustração, quero citá-la aqui hoje à noite, nesses minutos que tenho. Eu criei uma ilustração assim, que um certo irmão, uma certa pessoa, se converteu a Jesus, passou a frequentar uma igreja, uma denominação. Isto é uma ilustração que eu criei, tá certo? Como se fosse uma parábola. E esse convertido, depois encontra com um amigo do passado, e o amigo do passado olha para ele e vê que ele está bem. É perceptível, olhando para aquela pessoa nova criatura. E aquela pessoa diz assim, poxa, como tu estás bem, tu nem envelhece, como é que está a tua vida? Aí aquele evangélico, aquele irmão, começa a contar as bênçãos que aconteceram na vida dele e olha para aquele amigo que ele está até com um aspecto diferente, olha para o outro e não diz a mesma coisa. Porque ele não está bem. Mas pergunta, como é que você está? Aí ele começa a contar uma série de derrotas na vida e de coisas da vida pregressa. E o amigo cristão evangélico diz para ele, olha, eu vou te levar lá na minha igreja e lá você vai ver que as coisas vão mudar para ti. Então leva, e aquela pessoa chega lá e
É uma terça-feira como hoje, vamos dizer assim, né? E naquela terça-feira vai começar uma campanha das 8 terças-feiras da bênção de Deus. Ilustração minha. Aquela pessoa que nunca entrou numa igreja cristã ou evangélica, como queira, ela percebe que tudo é diferente, as pessoas são diferentes, o ambiente, a iluminação, a forma de falar, tudo é diferente do que ele tem experimentado, vivido durante o tempo da sua vida até ali. Ele ouve a mensagem e naquela mensagem está dito pelo pregador que se a pessoa cumprir as 8 terça-feiras da bênção, isto contribuindo com uma certa quantia no envelope ungido e abençoado, aquela pessoa vai ter uma mudança de vida total. Nunca mais ela vai ter problemas. Parece até organizações Tabajara. Então, aquela pessoa ouve aquilo, mas ela não tem, a princípio, dinheiro para participar no primeiro dia. Então, o colega, agora evangélico, ajuda com aquela quantia e na primeira terça-feira ele coloca e, consequentemente, ele vai vir as outras 7. E em cada momento é pregado que a participação naquilo, com o envelope ungido, abençoado e com o dinheiro dentro, a pessoa terá a vida mudada. Então, 8 terça-feiras, na minha soma, dá 2 meses. Quando aquela pessoa começa a frequentar uma vez por semana, daí a pouco o próprio ambiente já absorve aquela pessoa. Já na terceira ou quarta terça-feira, aquela pessoa, ela não é mais um visitante. E muita gente já está dizendo assim, a paz do Senhor, irmão. Ele já ganhou uma Bíblia, ou do colega, ou de alguém. Ele já está vestindo uma outra roupa. Já está em algumas palavras se pronunciando diferente. Isso é uma ilustração bem minha, isso é algo meu. E, já próximo ali do final das 8 terças-feiras da bênção, alguém diz assim, lá no púlpito, você precisa se batizar para que tudo se concretize na sua vida. Além dessas 8 terças-feiras, né? Faltava só o batismo. E aí, o amigo que trouxe já começa a cutucá-lo ali com o cotovelo, dizendo, está falando contigo, é tu que precisa se batizar. Aquela pessoa, consequentemente, induzida por tudo que está na sua volta e pelo amigo, aceita e imediatamente se inscreve e ao invés da terça, no próximo domingo já será o batismo e aquela pessoa é batizada. E o que é que eu quero dizer com essa ilustração? Ainda vou contar mais o resto para concluir, para você entender melhor. Aquela pessoa já está indo a 8 terças-feiras, já são 2 meses, já estão tratando-a diferente, já está falando diferente, se batiza, logo em seguida, o amigo que o leva diz para o pastor, o senhor precisa ouvir o testemunho do fulano, o que é que ele era e o que é que ele fazia antes de se batizar. No domingo seguinte, que já faz 2 meses e meio, dá a oportunidade de contar um testemunho, aquela pessoa conta o testemunho, e aquela pessoa mudou de religião, mudou de roupa, agora carrega um livro diferente do que ele tinha, agora ele fala algumas palavras diferentes, tem um ritmo de vida diferente. Ela mudou totalmente de religião, mas ninguém falou para ela que ela teria que se converter, que ela teria que ter dentro dela as informações que eu tenho falado para os senhores e senhoras em 3 aulas. Que o homem era caído, que o homem perdeu todos os privilégios, que o homem Deus deixou de ser, Deus, aliás, fechou o acesso à comunhão, deixou de ser pai dele por causa do pecado, não é porque Deus quis. O homem se afastou de Deus por causa do seu pecado e voltou à condição de ser somente criatura. Mas que em Cristo está reestabelecido tudo. Deus continua sendo Pai, Deus continua nos amando, Deus em Cristo nos perdoa, Deus em Cristo nos dá herança. Nunca foi ensinado disso, mas foi ensinado que tinha que mudar de religião, tinha que mudar de livro, tinha que mudar de roupa e tinha que fazer todos os ritos de campanhas
e muitas delas sem fundamento. Agora, uma nova religião e nunca mudou de Deus. E estas pessoas também, dentro da minha ilustração, palavras minhas, estas pessoas logo em seguida se transformam em ministros. Em ministros. E nunca experimentaram, palavras minhas, o nascer de novo, porque nunca foi dito para elas, segundo as Escrituras, o que é nascer de novo. Era esta a ilustração que meu irmão, o Wilson Rodrigues, me pediu para falar no rádio, e eu pedi permissão a ele para contar aqui para vocês. E confesso, eu mesmo, há muito tempo, idealizei essa ilustração para contar que eu acho que é fato que ocorre sempre. Tá bom? Então, vamos terminar as aulas de hoje e você fica com essa ilustração para meditar um pouquinho se você já viu esse filme em algum lugar. Boa noite aos meus amados irmãos, meus queridos alunos e alunas. Obrigado por vocês estarem juntos. Espero ter sido alguém que pôde trazer informações que edifiquem a sua vida, você que é nova criatura. Obrigado. Voltamos em nome de Jesus na próxima quinta-feira, às 20 horas.